Ainda sobre a revelia, pessoal, mencionar também a hipótese de revelia parcial, né? Ou seja, aquela hipótese relacionada à não desincumbência com relação ao ônus da impugnação específica, tá? Ou seja, não basta que o réu apresente contestação ou uma reconvenção, né? É preciso que ele venha impugnar de maneira específica cada um dos fatos alegados e dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial. Tá? É o chamado princípio do ônus da impugnação específica, né? Recai sobre a figura do réu o ônus de especificamente, pontualmente, contestar todos os fatos para que nenhum desses fatos se torne incontroverso, para que o fato não contestado, né, sobre ele não haja uma controvérsia, ele não se torne, portanto, controvertido, né? Então esse é um outro aspecto da revelia. O princípio do ônus da impugnação específica, como nós já estudamos, está previsto no artigo 341 do CPC, né? Que significa que a não impugnação dos fatos permite aí ao juiz que considere estes verdadeiros, né? Presuma estes verdadeiros por serem eles incontroversos, não haver ali discussão, controvérsia sobre eles, tá? Essa não impugnação dos pedidos ou parte dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial autoriza então o juiz a proferir desde logo um julgamento antecipado do processo, né? Ou a concessão de uma tutela provisória. Se ele não quiser já julgar de maneira antecipada, né, de forma definitiva, ele poderá já conceder uma tutela de evidência, naquela hipótese prevista lá no 311, inciso 4 do CPC. Né? O 311, inciso 4 do CPC, diz que o juiz poderia conceder uma tutela provisória fundada na evidência do direito quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar uma dúvida razoável ao juiz, tá? Então não é nem opor uma prova capaz, é deixar de contestar, né? Muito menos ainda provar. Então, nesse sentido, já estaria o juiz autorizado com relação a um dos pedidos que pode estar fundado num fato que não foi contestado, o juiz já poderia proferir uma tutela provisória, né? Ou já uma tutela definitiva, no caso da tutela provisória, concedendo uma tutela de evidência, no caso da tutela definitiva, proferindo um julgamento conforme o estado do processo. Ok? Beleza? Ainda com relação aos efeitos da revelia, que como nós destacamos, revelia não é a mesma coisa que efeito da revelia, né? O efeito da presunção da veracidade, que encontra assento no artigo 344 do CPC, diz respeito a uma presunção relativa da veracidade dos fatos, tá? Não é uma presunção absoluta, tá? Essa veracidade, ela tornará desnecessária a produção de provas e permitirá um julgamento antecipado, como nós falamos, um julgamento conforme o estado do processo, tá? Mas lembrando que essa presunção, ela é apenas relativa, não é absoluta. Restringe-se apenas às alegações fáticas, restringe-se apenas aos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Não incide sobre o direito pleiteado, sobre o direito reclamado pelo autor na petição inicial, tá? O fato pode ser verdadeiro, agora se ele tem o direito é uma outra história. Vamos imaginar uma batida de veículos, né, em que o réu não contesta a culpa pelo acidente, tá? Porém, se o autor tem direito à reparação de danos, o juiz vai ter que verificar, porque pode não ter ocorrido dano algum, né? Então, nesse caso, mesmo o fato sendo verdadeiro, de que a culpa pelo acidente foi do réu, o juiz irá julgar o pedido improcedente diante do fato de que não há direito à reparação, né? O direito reclamado
de responsabilidade civil, ele necessariamente terá que identificar a ocorrência do dano, tá? Então, nesse sentido, a gente destaca que essa é uma presunção relativa. Por mais que o juiz considere que o fato é verdadeiro, presume-se verdadeiro, não implica no reconhecimento do pedido, não implica no reconhecimento do direito e na procedência da ação, ok? Com relação a isso, trazemos aqui um recorte de doutrina e 2 trechos de jurisprudência do STJ para ilustrar o que estamos falando, né? Tá aí no material de vocês. Diz o Marcos Vinícius com relação a essa presunção relativa: o que o juiz presume é a verdade dos fatos, mas nem por isso ele está obrigado a retirar-lhes a consequência jurídica pretendida pelo autor. Qual será a consequência jurídica? Qual seria? A procedência da ação. Tá? Então, o juiz vai presumir que o fato é verdadeiro, mas nem por isso ele está obrigado a conceder a consequência jurídica pleiteada pelo autor, que seria a procedência da ação, o reconhecimento do direito reclamado, ok? Por sua vez, a jurisprudência já nos diz que a presunção de veracidade é uma jurisprudência da 4ª turma do STJ, que diz que a presunção de veracidade das alegações fáticas do autor não conduz necessariamente à procedência do pedido por ele aviado, nem dispensa o juiz de bem instruir o feito, julgando de forma necessária, né? Outra jurisprudência. Por sua vez, essa é da 3ª turma, tá? Então, conforme deixa claro aqui a primeira, a presunção da veracidade dos fatos não conduz necessariamente à procedência do pedido invocado pelo autor na inicial, tá? A segunda jurisprudência: a falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Até aí tudo bem. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação, tá? A questão da procedência da ação diz respeito ao direito e não à veracidade do fato, a considerar aquele fato verdadeiro, tá? Então, nesse sentido, diz ainda a jurisprudência que isso pode não ocorrer, ou seja, a procedência da ação, seja em virtude dos fatos não condizerem com as consequências jurídicas pretendidas, seja por evidenciarem existir algum não cogitado na inicial, né, um fato não cogitado na inicial, a obstar que que os pedidos sejam verificados, sejam reconhecidos. Ok? Ou melhor, ele está falando das consequências jurídicas, né? Sejam verificadas ou ocorra, né? Então, consequência jurídica nada mais é do que a procedência da ação. Então, o reconhecimento do fato como verdadeiro, a presunção da veracidade do fato, não vai implicar necessariamente no reconhecimento da consequência jurídica, que seria o reconhecimento do direito invocado pelo autor na inicial, ok? Ainda dentro dessa noção de que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial ela é relativa, temos também que mencionar que o juiz nem sempre está obrigado a considerar esses fatos verídicos, verdadeiros, tá? Essas alegações fáticas, elas se presumem verdadeiros, tá? O juiz irá examinar todo o contexto probatório, todo o contexto das alegações formuladas pelo autor na inicial, tá? E ele vai analisar se aqueles fatos lhe parecem verossímeis, né? Se há verossimilhança das alegações. O que é isso? Se o fato parece verdadeiro, se aquele fato alegado merece credibilidade, tá? Isso é a verossimilhança da alegação, né? Se o fato parece verdadeiro ou merecedor de credibilidade, tá? Nesse sentido, o juiz, ele não pode presumir verdadeiros fatos que lhe pareçam inverossímeis. Fatos que lhe pareçam não verdadeiros, tá? Improváveis, ou até mesmo fatos que acabam contrariando fatos notórios, ou seja, que é de conhecimento do juiz e que é de conhecimento de todos, né? Ou não presumirá verdadeiro também quando aquele fato não contestado estiver em contradição com outros elementos contidos nos autos, tá? Então pode ter alegado um fato, mas que uma outra prova apresentada poderia demonstrar o contrário,
né? Então, nesse caso, o juiz não vai aplicar, ou melhor, ele não considerará presumidamente verdadeiro o fato alegado, tá? Então, ele deixa de considerar verdadeiro o fato, mesmo havendo revelia, uma vez que a presunção da veracidade ela é relativa, ela não é absoluta, não é uma regra absoluta. O juiz irá confrontar aquela alegação com os demais elementos constantes dos autos, com as outras alegações e provas acostadas pelo autor na petição inicial, ok? E temos que destacar que isso é o que diz a lei do juizado, né? E que tem aplicação hoje no nosso processo civil atual, né? A lei 9.099, ela diz lá no artigo 20 que a revelia, diz assim o artigo 20, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos narrados na inicial, vírgula, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Então, essa ideia contida na regra contemplada na Lei 9.099, nesse artigo 20 da Lei do Juizado, essa regra ela se aplica ao procedimento comum do CPC que nós estamos estudando, tá? O que deve haver é a necessidade do juiz fundamentar o motivo pelo qual ele, apesar de decretar a revelia, ele não presumiu verdadeiros os fatos narrados pelo autor inicial. Ou seja, na sentença, o juiz irá indicar as razões da sua convicção, né? Isso é uma obrigação do juiz e faz parte do seu dever de fundamentação e motivação das suas decisões, das decisões judiciais como um todo, né? Não só do juiz, mas de todas as decisões judiciais, ok? E para finalizar, né, para a gente voltar depois falando já das exclusões quanto à aplicação do efeito da revelia, o que está previsto no 345, a gente traz uma jurisprudência para ilustrar isso que nós estamos falando, né, da questão da presunção relativa da veracidade dos fatos. Diz aqui o julgado proferido pelo STJ, no caso pela primeira turma do STJ, né? Diz lá... ação de consignação e pagamento, contestação intempestiva, efeitos da revelia não incidentes, relativação dos efeitos da revelia. É isso que estamos falando, os efeitos da revelia são relativos, a presunção da veracidade é relativa. Diz o julgado, a revelia caracterizada pela ausência de contestação ou pela apresentação intempestiva desta não conduz à procedência do pedido deduzido na demanda consignatória, salvo se verificado pelo magistrado que, do exame das provas colacionadas nos autos, forem suficientes ao seu convencimento e aí sim resultar a presunção da veracidade dos fatos, tá? Na ação, diz ainda aqui, na ação de consignação e pagamento, quando decretada a revelia, não será compulsória a procedência do pedido se os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem a uma conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz, tá? Então, mais uma vez destacamos que essa presunção é relativa, não é absoluta, não conduz à procedência do pedido e não será necessariamente de maneira absoluta considerados os fatos verdadeiros. Haverá uma análise geral por parte do juiz de todos os elementos que se encontram colacionados nos autos para que ele possa então considerar verossímeis ou não os fatos alegados. Se ele considerar verossímil, ele vai poder então julgar o pedido a favor do autor, né? Caso haja também o direito, ok? Beleza? Encerramos por aqui e voltamos no próximo vídeo para falar um pouquinho mais da revelia.